Bom dia, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre advérbio e um pouco mais de verbo. Vou fazer um pouco a nossa aula, depois vou mandar outros vídeos com mais explicações, porque por motivo de saúde eu não posso ficar muito tempo em pé, ok? Então eu não tenho como fazer no quadro para vocês. Diante disso, eu vou precisar passar outros vídeos com mais explicações detalhadas, esquematizadas no quadro, tá bom? Então, primeiramente, a classe é advérbio. Vocês conhecem perfeitamente essa classe, estudamos bastante o ano passado, vocês compreenderam, fizeram até aulas aqui dentro. Então, nós vamos apenas revisar. Dá uma olhadinha nessa placa, uma lida nessa placa, tá? E o trabalho de hoje ficará por conta do livro de língua portuguesa e o livro de gramática. Olha só, primeiramente, o que são advérbios? O advérbio é a palavra invariável, quer dizer, que não vai nem para o plural, nem para o singular, nem para o feminino, nem para o masculino, permanece daquela forma, que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então, qual é a função da classe advérbio? A função é modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Nós temos o advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação e negação. Então vamos lá. O advérbio, ele é uma classe invariável, porque não tem nem feminino, nem masculino, nem plural, nem singular. A sua função é o quê? Modificar o sentido de um verbo dentro da oração, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então, ele pode exprimir, apresentar diversas circunstâncias. Pode ser a circunstância de tempo, pode ser uma de lugar, pode ser uma de modo, pode ser uma de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação. Então, meus amores, quais são os advérbios? Eu vou colocar para vocês nessa plaquinha alguns advérbios que eu coloquei. Tia Samila, você colocou todos? Não, eu não coloquei todos, porque são muitos. É preciso que você pesquise mais sobre os advérbios. Procure quadros com advérbios mais desconhecidos, porque muitas vezes não cai aqui na tarefa, na atividade, mas cai em concurso, cai nos vestibulares. Então, é necessário que você procure compreender outros tipos de advérbio, outras palavras, que às vezes até são menos utilizadas. Tá aqui algum desses, ó. Bora olhar aqui nesse quadrinho. Então, nós temos alguns advérbios. Vou ler para vocês. Aqui, ali, perto, longe, abaixo, acima. Todos de quê? De lugar. Hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora. Todo de tempo. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente. Todo de afirmação. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos. Todos de intensidade. Calmamente, humildemente, bem, mal, todo de modo. Talvez,
provavelmente, acaso, possivelmente, porventura, todos de dúvida. Não, nunca, jamais, todos de negação. Então, como vocês estão observando através dessas plaquinhas, os advérbios, eles exprimem diversas circunstâncias. Por exemplo, o advérbio bem, a palavra bem, ele pode expressar de acordo com a oração que ele está dentro, que ele está empregado dentro. Por exemplo, caminhei bem nesta manhã. Falei bem nesta manhã. Foi o modo como eu falei esta manhã. Comi bem no almoço. Significa que eu comi muito. Então, já é a forma de intensidade. Então, em uma oração, a palavra bem expressou o modo. E na outra oração, o advérbio bem expressou intensidade. Lá no começo da aula, eu falei que ele pode modificar um verbo, um adjetivo e o próprio advérbio. Então, como ele vai estar empregado dentro da oração, é que vai ganhar o seu sentido. Então, tenham muito cuidado. Leiam as orações para identificar o advérbio que está presente nela. Após identificar, vejam o sentido que ele está ganhando, tá bom? Então, a palavra bem, o advérbio bem, pode estar uma hora lá em modo e pode estar uma hora lá em intensidade. Vai depender de como ele está sendo empregado, ok? Aí, vocês agora vão pegar o livro de língua portuguesa. Na página, vamos lá, na página 100 a 103, 100 a 103, no livro de língua portuguesa. Vamos aqui para o quadrinho da página 100, quadrinho verde da página 100. As palavras que ampliam as informações sobre um verbo, indicando as circunstâncias em que ocorre a ação expressa por ele, são chamadas de advérbios. Eles também podem modificar o adjetivo ou outros advérbios. A função de advérbio pode ser exercida por uma única palavra, ou por um conjunto de palavras, por exemplo. De volta, no segundo caso, temos a locução adverbial. Então, a locução adverbial, como outras locuções, ela está empregando dois advérbios paralelamente, de modo que possa indicar uma única circunstância. E aqui nós temos o quadrinho, do advérbio de dúvida, do advérbio de intensidade, de modo, de lugar, de tempo, de afirmação e de negação, né? Então, vocês vão fazer a leitura deste quadro verde e a leitura deste esquema que tem aí no final do livro, da página 100, tá? E vão conhecer um pouco mais sobre advérbios. Aí tem as atividades que vocês vão fazer, vão responder. Aí tem outra parte aqui na página 103. Na parte 103, eu vou ler novamente esse quadrinho verde, que é muito importante. Essas dicas aí são importantes. Anote aí. Além de acrescentar informações imprescindíveis para a compreensão das circunstâncias em que os fatos ocorrem, os advérbios são recursos muito úteis para expressar opinião. Advérbios e locuções adverbiais de afirmação, certamente, realmente, sem dúvida, de intensidade, demais, apenas, quase, de modo, melhor, pior, revelam posicionamentos, impressões e disposições do falante a respeito do que ele diz. Identificá-los em um texto nos permite perceber a visão de mundo do autor do texto. Resumindo, nessa parte aqui, é o que eu acabei de dizer. Você vai precisar analisar cautelosamente a frase, a oração ou o texto em que o advérbio está sendo empregado, porque, dependendo da situação, haverá modificação da circunstância.
Ou seja, o advérbio ele vai ter modificação de acordo com o emprego dele dentro da frase, oração ou texto. Foi o exemplo da palavrinha do advérbio bem, que eu falei de uma forma que ele foi modo e eu falei de uma forma que ele foi intensidade. Então, observem bem para que você não fique perdido sobre a circunstância em que está aquele determinado advérbio, ok? Aí agora nós temos no livro de gramática a página 83 no livro de gramática. Vamos lá para o livro de gramática? Na 83 tem uma atividade, vocês já vão responder essa atividade. Após as suas respostas, passem aí para a 84. O adjunto adverbial. Tia Samila, e agora? Ficou difícil? Não. O que é que você vai fazer para compreender o adjunto adverbial? Você vai estudar o quadro dos advérbios, principalmente aqueles que vocês não conhecem com tanta facilidade, aqueles que vocês não utilizam com muita frequência no dia a dia. Por quê? Porque pode ser que você nunca tenha ouvido falar, nem sabe o que é e acabe se perdendo na hora de responder. Pegar na internet, pegar em outros quadros de palavras que contém os advérbios e estudar aqueles conhecidos e aqueles desconhecidos. O adjunto adverbial vai exigir um pouco mais de conhecimento sobre os advérbios. Você já aprendeu que advérbio é uma palavra invariável, que pode acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe ideia de intensidade, modo, tempo, lugar, negação, etc. Na tirinha, por exemplo, Elga usa um advérbio de negação para recomendar a Agar o que ela não queria que ele fizesse. Na análise sintática, o advérbio é classificado como adjunto adverbial. Observe aqui comigo. Agar e Elga chegaram tarde à festa. Agar e Elga é o sujeito, chegaram é o verbo e é intransitivo, o predicado é tarde à festa. Onde é que está o adjunto adverbial? Tarde. Porque a palavra tarde remete ao tempo, da ideia de tempo. E lembrem-se que o advérbio ele dá a circunstância de várias coisas, dentre elas tempo, lugar, modo. Então, a palavrinha tarde é o adjunto adverbial de tempo. Ele está pertinho do verbo chegaram, né? E também está indicando, dando ideia de tempo. Então, e a festa? Vocês vão aonde? Que lugar? A festa. Então, a resposta à festa remete ao advérbio lugar, né? Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo, que é a palavra tarde, e nós temos um adjunto adverbial de lugar, que é a palavra a festa. Tia Samila, eu não entendi. Bom, quando você diz a palavra tarde, não dá ideia de tempo? E tempo não é circunstância do advérbio? Então, é adjunto adverbial. Quando você diz a festa, você não está falando a um local, um lugar? E lugar não é uma circunstância do advérbio? Então, é um adjunto adverbial. Se eu encontrar o próprio advérbio, posso dizer que é um adjunto adverbial? Pode. Você pode encontrar ele como ele está, como ele realmente é, e pode encontrá-lo apenas sugerindo a ideia. Então, também vai ser adjunto adverbial, desde que você tenha conhecimento das classificações, das circunstâncias de cada um.
Veja outros exemplos de frases com adjuntos adverbiais. Você agiu mal. Mal, adjunto adverbial de modo, né? E é um advérbio, não é isso? Então tá do mesmo jeitinho. Ela estuda muito. Adjunto adverbial de intensidade. Talvez ele cancele a reunião. Adjunto adverbial de dúvida. Vou viajar com meus pais. Adjunto adverbial de companhia. Apenas o adjunto adverbial de intensidade pode modificar, além do verbo. Também um adjunto e outro advérbio. Veja, ele canta muito mal. Adjunto adverbial de intensidade, muito, e o advérbio é mal, né? Ele está bem feliz. Bem, adjunto adverbial de intensidade e feliz é um adjetivo. Tia Samira, não entendi direito. Vocês estão lembrados que o advérbio ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo e ele modifica o próprio advérbio? Então, ó, adjunto adverbial de intensidade que está modificando o advérbio bem aqui na frase, na oração. Ela canta muito mal. E o adjunto adverbial que está modificando bem aqui embaixo. Ele está bem feliz, que está modificando o adjetivo. Ele modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Aí nós temos aí na página 85, outra explicação aí em cima. O adjunto adverbial pode ser formado também por um grupo de palavras que expressa as mesmas ideias dos advérbios. Ou seja, de tempo, de modo, de lugar, de negação e etc. Não fique no canto com seus amigos. Não. Adjunto adverbial de negação. No canto, da ideia de lugar. Então, adjunto adverbial de lugar. Com seus amigos, da ideia de companhias, né? Adjunto adverbial de companhias, né? A Elga quer que a gente fique no meio da sala. Ficar aonde? Que lugar? No meio da sala. Então, no meio da sala é um adjunto adverbial de lugar. Então, meus amores, o adjunto adverbial, ele pode vir do jeito que é o próprio advérbio, pode vir, ou pode vir dando a ideia, mostrando a circunstância de qual ideia está se referindo. Então, nesse momento, você vai observar qual é a ideia. É de lugar, é de modo, é de intensidade, é de tempo. Então, vai depender da sua observação através de um bom conhecimento sobre os advérbios, ok? Então, vocês vão fazer essas duas atividades sobre advérbios. Mas também vão fazer um texto, uma interpretação da 108 a 109 no livro de língua portuguesa. Vão estudar um pouquinho mais de verbo, sobre a sua estrutura, da 124 até a 129. Eu vou passar outro vídeo sobre ele. Da página 130 até a 131 de verbo. Eu vou passar outro vídeo e com outro tipo de aula. Por quê? Porque eu não estou podendo ficar muito tempo em pé. Então, eu vou utilizar esquema de outros vídeos para explicar os verbos, já que é um assunto um pouco mais difícil. Vocês vão precisar de um esquema mais detalhado para a compreensão. Não é isso? E agora, eu vou resumir sobre o adjunto adverbial que eu acabei de explicar para vocês. Ok? Vamos lá. Vamos observar bem aqui nessa plaquinha, esse último exemplo aqui, ó. Por favor. Tá? Certo. Oração com adjunto adverbial. Eles se respeitam muito. Não terei tempo para estudar. A aula terminou muito tarde.
na primeira oração. Eles se respeitam muito. O muito aí é um advérbio de intensidade. Vem depois do verbo respeitam e também indica um adjunto adverbial. É um advérbio e também indica um adjunto adverbial, bem próximo do verbo, ok? Está modificando o verbo respeitam. Não terei tempo para estudar. Não é um advérbio de negação. Está bem próximo do verbo terei. Também é um adjunto adverbial. Está modificando o verbo terei. E, portanto, nós classificamos como não, como advérbio de negação e adjunto adverbial de negação. A aula terminou muito tarde. Tarde já é o próprio advérbio de tempo. Então, já está modificando o próprio advérbio. É um advérbio de tempo e um adjunto adverbial. Então, meus amores, façam suas atividades. O prazo é até sexta-feira. Podem fazer com muito cuidado, com muita atenção, respeitando sempre as regras que foram explicadas nesta manhã. Em caso de dúvida, entre em contato novamente comigo ou na internet, em outras aulas, em outras gramáticas, mas eu fico à disposição de cada um. E logo mais estarei expondo as outras aulas esquematizadas sobre verbos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.